Vocês conhecem aquela música que diz assim: circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Uma parte da música que diz isso. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje, sobre as promessas de Deus. Porque assim, no momento que a gente olha os cenários da nossa vida e não condiz muito com aquilo que Deus falou, com aquilo que Deus prometeu, que Ele falou que ia fazer. E a gente olha e fica assim, tentando entender, né? Caramba, como é que Deus vai cumprir o que Ele falou se minha vida tá desse jeito? Se meu cenário tá desse jeito? Se aquilo que Deus falou é diferente do que eu tô vendo aqui, do que eu tô vendo com os meus olhos. Porque assim, Deus, nem as suas promessas, nunca, nossa, eu levantei muito sem querer, é mania. Nem Deus, nem as suas promessas dependem de ambiente favorável, dependem de circunstância favorável, depende de quem acredita ou não acredita para acontecer, para Deus cumprir. E eu quero ensinar algo que o Espírito Santo me ensinou, que eu sei que vai ser muito importante para você também. Eu quero que você aprenda. Uma vez, eu não lembro qual era a passagem, mas se eu não me engano é a de Pedro, que Jesus andou sobre as águas. E ali, o Espírito Santo me ensinou algo valiosíssimo, que se não fosse ele, eu nunca teria aprendido isso. Que assim, quando Jesus andou sobre as águas, Jesus desafiou a física. Eu li em algum lugar, ou ouvi alguém falar, acho que eu li no estudo. Jesus desafiou a física quando ele andou sobre as águas. Gente, daqui a pouco a gente volta nessa parte, mas vem aqui pro pensamento comigo. No nosso país, nós temos leis, certo? Se você ultrapassa uma lei, você é o quê? Multado. Por quê? Você ultrapassou um limite que é a lei estabelecida. A lei te limita. É um limite, é um limitante. A lei foi criada por mim ou por você? Não. Ou seja, se eu não criei, eu sou limitado. Mas se eu ou você, qualquer um de nós, tivéssemos criado a lei, nós teríamos poder sobre ela, certo? Exatamente. Isso não quer dizer que se eu criasse a lei, eu ia poder ultrapassar ela, infringir ela. Claro que não. Mas eu não seria limitado por ela, porque foi eu que criei. Agora, pensa que a física, o tempo, o espaço, nós seres humanos, a criação, a natureza, fazem parte da ordem criada. O tempo, o espaço, a física, elas foram criadas primeiro que a gente, nós seres humanos, mas continuam sendo criação, assim como nós. E Deus é o criador de todas as coisas, certo? Como que Deus, sendo o criador de todas as coisas, Jesus, sendo o Deus Filho, 100% homem, 100% Deus, seria limitado por algo que é a criação dele? Como que Jesus seria limitado pela física? Isso quer dizer que Jesus ultrapassou, feriu as leis da física? Não. Porque elas não têm poder sobre ele. O tempo, o espaço, nós seres humanos, a criação, a natureza, não tem poder sobre Deus. Não é que Deus, ele infringe as leis da física, infere as leis da física, da natureza. Não. Elas simplesmente não têm poder sobre Deus. Nada. A criação nunca vai ter poder sobre o seu Criador. É por isso que o milagre não se explica. Porque Deus não é limitado pelo tempo, pelo espaço, pelas leis da física, pelas leis da natureza. Então não.
Jesus, quando andou sobre as águas, ele não feriu as leis da física. Até porque elas não têm poder sobre Jesus. Ele simplesmente andou, porque ele é Deus. Milagre não se explica. O poder de Deus não se explica, até porque ele é o próprio poder. Gente, depois que assim, que eu aprendi isso, a minha mente fez isso. Tipo, parece que ela fez isso. Gente, se não fosse o Espírito Santo, eu jamais poderia imaginar, poderia pensar em algo assim. Em algo assim, tão profundo. Então, quer dizer, as promessas de Deus, elas não estão limitadas a nada. Não estão limitadas ao tempo, ao espaço. Não estão. Elas não dependem de ambiente favorável, de circunstância favorável. Deus não depende disso, nunca dependeu e nunca vai depender disso para cumprir suas promessas. Se fosse assim, Abraão e Sara não teriam filho. Para a biologia, para a medicina, era impossível que Abraão e Sara tivessem filhos. Era impossível que Sara gerasse. Era impossível que Isaac nascesse. Mas milagre não se explica. Inclusive, eu escrevi aqui, ó, no caderno, vou ler para vocês. As promessas de Deus não dependem das circunstâncias, das condições, nem do ambiente para que Deus as cumpra. Isso implicaria em dizer que essas coisas limitam Deus. O tempo, espaço, ambiente e condições são parte da ordem criada, assim como nós, foi o que eu falei. Seres humanos, somos criação e Ele, o Criador. A criação não tem poder sobre o Criador. As promessas de Deus estão baseadas somente em uma coisa: a fidelidade dele. Ainda que eu seja infiel, Deus permanece sendo fiel. Nada é um limitante para Deus. É por isso, gente, que milagre não se explica. Então não, Jesus não feriu as leis da física quando ele andou sobre as águas. Elas simplesmente não têm poder sobre ele. A criação nunca vai ter poder sobre o seu Criador. O seu Criador tem poder sobre a sua criação. Não o contrário. Olha, vou dar um exemplo para vocês entenderem, melhor ainda. A filha de Jairo. Nós vemos, né, conhecendo a história, que os oficiais chegam em um momento até Jairo e dizem: Jairo, a sua filha morreu, não incomode mais o mestre, que a menina estava doente, e acaba que ela morre, né, ali no meio do caminho, antes de Jesus chegar até a casa de Jairo. Quando Jesus chega, tá aquele clima de velório, porque a menina já havia morrido. E aí, estudando, eu descobri que na lei de Moisés existe algo que diz assim, que quem tocasse em um cadáver se tornaria impuro. E a menina estava morta. Jesus, vemos mais na frente da história, que Jesus tocou na menina. A menina estava morta. Ela já tinha morrido. Jesus tocou nela, ou seja, Jesus tocou no cadáver. Jesus, ele era ali 100% homem, mas também 100% Deus. Mas aí você pode pensar, mas Jesus estava na sua forma humana também? Então, a lei se aplicaria, até porque ele sendo humano, tocou em cadáver, se tornaria impuro. Só que ele continua sendo Deus, mesmo que ele estivesse na sua forma humana. Não tem como. Como que a morte teria poder sobre aquilo que é a própria vida? Como que a impureza teria poder sobre aquele que é a própria pureza? Quer ver um outro exemplo? O leproso. Ninguém tocava no leproso porque seria contaminado. O que Jesus faz? Jesus toca no leproso. É Jesus que fica leproso? Não. É o leproso que fica curado. Como é que a morte vai ter poder sobre aquele que é a própria vida? Como que a doença vai ter poder sobre aquele que é a própria vida? Entende? A minha infidelidade não o torna infiel. A minha impureza, muitas das vezes, não o torna impuro. Jesus não é mudado por quem eu sou, mas eu sou mudada por quem ele é. Entende? Quando Jesus toca na menina, não é Jesus que fica impuro, é a menina que volta a viver. Quando Jesus toca no leproso, não é Jesus que fica leproso, é o leproso que fica curado.
Você consegue entender? Não é em quem Jesus está tocando que contamina Jesus. Jesus não é mudado por quem ele está tocando, mas quem está sendo tocado é mudado por quem Jesus é. Você consegue entender isso? Gente, eu não ia falar, eu só ia dar o exemplo da filha de Jairo, eu não ia falar nada disso que eu acabei de falar. Mas não sei o que eu tô falando, é o Espírito Santo que fala com vocês. Eu só sou aqui como um instrumento. Que vocês sejam edificados através desse vídeo.